Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma live aqui no perfil do Instagram, @MariaMedeiros.pe. Vamos chegando, sintam-se em casa, fiquem à vontade, mas não esqueçam de pegar seu bloco de anotação, seu caderno de estudo, não é? Como a gente viu na live passada, escrever, anotar, contribui muito para o processo de aprendizagem. Vamos chegando, não é? Vamos aí nesse movimento de esquenta. Vocês sabem que nós temos aqui uma rotina nessa abertura. Podem ir colocando aí no chat os municípios, de onde é que vocês estão falando, quais os lugares aqui do estado de Pernambuco, do Brasil. Tem muita gente se conectando conosco. A cada novo encontro, a gente aumenta o número de participantes. E aí, eu quero saber se vocês convidaram outras pessoas para estarem com a gente na noite de hoje. É importante a gente lembrar que no nosso primeiro encontro, nós fechamos um combinado. Lembram? Vamos relembrar qual foi o combinado lá da nossa primeira live. A gente disse o seguinte: vamos nos encontrar com uma intencionalidade. Essas nossas lives, elas devem contribuir para a nossa evolução pessoal e para o nosso desenvolvimento profissional. Nesse sentido, eu quero perguntar para você na noite de hoje: vale a pena convidar outras pessoas? Faz sentido compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você tem aí no seu perfil do Instagram? Então vai aí rapidinho no aviãozinho, vai chamando pessoas, porque nós vimos que conhecimento, para se transformar em aprendizado, é preciso que a gente coloque em prática. E que tal fazermos isso de maneira colaborativa, de fazermos isso juntos? Então aí, na sua telinha do celular, no Instagram, você tem um aviãozinho, clica e chama a turma, porque a gente já vai começar. E o tema do nosso encontro de hoje, né, o nosso quarto encontro, ainda dentro do guarda-chuva da inteligência emocional, nós vamos falar sobre liderança inspiradora. E aí vocês sabem que nesse movimento de abertura do nosso encontro virtual, a gente sempre faz alguma reflexão que nos ajude a atingirmos a primeira meta, não é? Do nosso objetivo, que é a evolução enquanto pessoas, enquanto humanos. E na primeira live, a gente problematizou sobre distanciamento físico para investirmos na aproximação afetiva, não é? Como é que a gente aproveita esse momento de isolamento social, não transforma o isolamento em solidão e vai ao encontro do outro? E a gente viu que é preciso se reinventar e ressignificar o conceito de presença. Na live 2, nós discutimos muito rapidamente sobre o conceito de clamar, que é pedir com vontade, e reclamar, que significa clamar duas vezes, né? Quando a gente reclama, a gente está clamando duas vezes. E refletimos, analisamos à luz da neurociência a importância da gratidão para o nosso cérebro. Estamos colocando todo mundo na mesma página. Quem está acompanhando a gente, quem está chegando agora, nenhum para trás. Todo mundo segue, todo mundo avança juntos. Na live 3, também de maneira inspiracional, a gente falou sobre transbordar amor na vida do outro através da prática da caridade, não foi? Nos apoiando mutuamente, fazendo esse gesto concreto de apoio àquelas pessoas que mais precisam.
Na live de hoje, a nossa live 4, alinhado aí ao nosso movimento de evoluirmos, entendendo, não é, que somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Eu quero falar para vocês sobre candeia. É isso mesmo que você ouviu. Não é sobre candeias, não. É sobre o significado da palavra candeia. Tá fazendo sentido para você? Bora movimentar esse chat. Vamos movimentar esse chat. Candeia, segundo o dicionário online da língua portuguesa, tem a ver, o conceito é lâmpada, não é? É formada por um recipiente com um bico pelo qual passa a extremidade de um pavio que se enche com óleo para queimar. Então, candeia é algo que está ligado à luz, à iluminação, não é? É algo que você coloca a candeia num ponto alto, não é, do ambiente, a fim de que possa iluminar, a fim de que possa dar claridade. Todos nós temos a nossa candeia interior. Sabe aquele movimento de autoconhecimento, de olhar para dentro para poder olhar para fora? É o que a gente está fazendo agora. Então, qual é a sua candeia? Qual é a luz interior que você tem e que precisa colocar mais óleo, colocar mais azeite, não é? Qual é a luz que outras pessoas têm e que vale a pena a gente se aproximar, porque aquela luz inspira, ilumina os nossos caminhos, toca o nosso coração, toca as nossas almas. Essa luz, essa candeia que eu tenho e que você tem, pode ser traduzida nos nossos dons, nos nossos talentos, não é? E como usar esses dons e esses talentos para iluminar a vida das pessoas? Esse é um exercício que a gente precisa fazer de reflexão cotidianamente, considerando o cenário atual de pandemia, com muita gente em sofrimento, com muita gente talvez na escuridão da solidão. Que tal sermos candeia na vida do outro? Que tal você iluminar a vida de alguém, convidando essa pessoa para estar aqui nesse encontro, nesse bate-papo? Vamos reunir as pessoas na noite de hoje, não é? Para essa conversa sobre evolução pessoal, desenvolvimento profissional. A gente vai falar sobre a liderança que inspira. E aí, antes de entrar no tema principal da noite, eu quero dizer para vocês que tem uma historinha, né, pra gente meditar. Na verdade, essa historinha foi inclusive compartilhada comigo, né, pelo meu pai. Ele estava contando, meu pai é um contador de histórias. E aí ele adora fábulas. E ele me contou essa historinha que eu compartilho com vocês na noite de hoje e que tem a ver com luz, que tem a ver, inclusive, com comportamentos diante da luz. Todo mundo atento, todo mundo conectado. Olha para mim, não pisca o olho, se concentra, tá? Vê só. Em uma floresta, um vagalume voava livremente e, de repente, sentiu vontade de descansar um pouquinho. Um vagalume estava voando e sentiu vontade de descansar, né? Daquele voo, estava um pouco exausto e parou num cantinho, numa folhinha, não percebeu que tinha um sapo do lado dele. De repente, o vagalume recebeu uma cusparada. Ele estranhou, né? Opa, mas cuidou logo de se limpar. E não deu muita bola não, seguiu ali nos seus minutinhos de descanso. De repente, minha gente, uma nova cusparada. O vagalume, intrigado, virou-se para o sapo e interpelou: amigo, não estou entendendo. Por que você está cuspindo em mim? O sapo de pronto respondeu: é que essa tua luz está me incomodando. Ave Maria, você conhece pessoas assim?
na intimidade da sua casa, olhando para dentro, será que eu sou assim? Lembre-se que o exercício é de autoconhecimento, não é de julgamento. Então, que a gente possa ser luz na vida dos outros, que a gente possa apoiar e fortalecer o brilho dos outros. Quanto mais juntos, unidos, avançarmos, evoluirmos, nos apoiarmos, melhor. Não é para o nosso bairro, para o nosso município, é melhor para o nosso país, é melhor para o mundo. Então, que a gente possa ser luz na vida dos outros, mas que a gente possa também colocar azeite, colocar óleo na lamparina, na candeia das outras pessoas que estão ao nosso redor. Essa é uma ótima maneira da gente evoluir. Vamos falar de liderança? Vamos entrar nessa parte que tem aí um povo reunido, movimentando do cais ao sertão, Recife, região metropolitana, sertão, Agreste, Vale do Capibaribe, toda essa turma reunida na noite de hoje para a gente falar de liderança inspiradora. Eu quero dizer para vocês que líder, segundo o dicionário, é o indivíduo que tem autoridade para comandar ou coordenar outras pessoas. Também tem um outro conceito aqui, uma outra definição que eu trouxe para vocês na noite de hoje. Líder são pessoas cujas ações e palavras exercem influência sobre o pensamento e o comportamento de outras pessoas. Nessa conversa sobre inteligência emocional e contextualizando inteligência emocional como uma habilidade socioemocional muito requerida nos dias de hoje no mundo do trabalho, a questão da liderança, ela entra como uma das competências da inteligência emocional. O que é que os estudos apontam? O que é que as análises acerca dos perfis profissionais revelam? Que muitas pessoas ocupam posições, lugares nas empresas, não é? São muito competentes tecnicamente, têm até um indicativo de que podem ocupar um lugar de liderança, mas lamentavelmente, não é? Não tem o perfil para liderar, para estar à frente de um time, para estar à frente de uma equipe. E eu quero dizer a vocês que liderança é algo que a gente constrói, não é? Algumas pessoas ficam pensando assim, é uma habilidade inata, é algo que a pessoa já nasceu, a liderança nasce pronta. Há verdadeiramente pessoas com talentos, competências e habilidades que precisam apenas de mais um esforço, de uma dedicação para melhorar esse talento, para aperfeiçoar essa habilidade. Mas a gente está falando aqui de um conjunto, não é, de habilidades e competências que tanto eu quanto você pode desenvolver desde que se esforce, desde que estude, desde que se dedique. E já que é para estudar, e já que é para dar boas dicas, eu quero começar falando. E tem uma equipe técnica aqui me apoiando, que vai deixar lá na minha bio disponível para vocês o link onde você vai poder comprar o livro O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança de James Rutter. Já ouviram falar? Muito comentado, não é? Esse livro inspirou, muito utilizado em vários cursos, formações. E James Rutter traz a seguinte definição, não é, de líder. Ele diz o seguinte, vê se faz sentido para vocês. Líder é alguém que identifica e satisfaz as necessidades legítimas de seus liderados e remove todas as barreiras para que possa servir, preste atenção, para que possa servir ao cliente. Em outro trecho do livro, James Rutter diz o seguinte, o líder, ele deve incentivar,
ele deve dar condições para que as pessoas se tornem o melhor que podem ser. Então, o líder não deve ser uma estrela que brilha sozinha. O líder, ele precisa entender a importância de ter muitas estrelas para formar uma constelação. E essa liderança é uma liderança que está a serviço. Eu quero refletir, eu quero ponderar uma coisa muito importante com vocês. Partindo do princípio que você lidera não pelo peso da sua autoridade, presta atenção. Você lidera não pelo peso da sua autoridade, mas pela generosidade, pelo carinho, pelo cuidado com os liderados. O líder que inspira, vê se faz sentido para vocês. Entre outras coisas, é a liderança que está a serviço. É a liderança servidora. Opa! Para que eu sirva de inspiração, eu preciso primeiro ser. Eu preciso primeiro viver aquilo que eu estou falando. E a melhor maneira de engajar, de mobilizar, de comprometer é você servindo. É você, enquanto liderança, não pelo peso da autoridade, mas por demonstrar genuíno cuidado, genuína preocupação com o seu time, com a sua equipe, você conseguir influenciar, você conseguir convergir as energias e os esforços daquele grupo para os objetivos que precisam ser alcançados. Tá fazendo sentido para você? Vai comentando aqui no chat essa relação liderança inspiradora, liderança servidora, como é que elas se conectam. E aí, a liderança servidora, não é? Eu fiz aqui alguns apontamentos sobre esse tipo de liderança, não é? A expressão liderança servidora, ela foi usada pela primeira vez em 1970. Vê só, pessoal. 1970, por Robert Greenleaf. A ideia básica, né, de liderança servidora é que liderar significa servir, significa estar a serviço. Aí ele usa a seguinte expressão, né? Estudando sobre liderança servidora, eu encontro a seguinte expressão. O líder servo, ele tem a preocupação primeira de servir no sentido de ajudar as pessoas. No sentido de que cada pessoa possa se tornar o melhor naquilo que está fazendo. E que cada pessoa possa alcançar plenamente seu potencial. Opa, a liderança servidora olha para o outro, enxerga as potencialidades, não é? Enxerga as possibilidades e a liderança servidora dá a cada um, distribui tarefas de maneira equilibrada, sem sobrecarregar, considerando a multiplicidade de talentos, a multiplicidade de dons. Ah, fulana não dá certo nessa área, não está conseguindo desenvolver, mas vamos olhar e pensar em que áreas, em que possibilidades, em que lugares essa pessoa pode contribuir. Muito bem. O líder que é servo, que está a serviço, ele procura sempre convencer. Presta atenção, anota aí. Procura sempre convencer e nunca coagir ou constranger ninguém. O líder servidor, ele não trabalha com constrangimento. Eu não faço com o outro o que eu não gostaria que fizessem comigo. Lembra lá do pilar da empatia? Lembra lá do quanto é importante a gente tratar o outro do jeito que a gente gostaria de ser tratado? Vai para uma reunião, precisa dar um feedback, faz como se você fosse receber o feedback. Outra coisa super importante, tá planejando uma ação, tá planejando um evento, tá organizando um momento de formação com o seu time? Pensa assim,
como é que eu gostaria de receber essa formação, essa reunião, quais os conteúdos eu gostaria, em que formato. Toda vez que eu estou me preparando para a live, né, para o nosso encontro semanal, eu fico meditando se eu estivesse assistindo lives, não é, sobre inteligência emocional, o que é que eu gostaria, não é? De que forma eu gostaria de que a pessoa que está falando comigo abordasse, que a interlocutora, o interlocutor se direcionasse a mim. Então é muito importante a gente estar nesse exercício de ida e vinda, de olhar para dentro e de olhar para fora. Vamos continuar. A verdadeira liderança servidora, anota aí, ela está baseada na capacidade de influenciar. Influenciar. O líder servidor, ele influencia. Segunda dica da noite, livro aí, equipe técnica, bota o livro lá na bio. Quando terminar esse encontro, você vai no meu perfil do Instagram, @mariamedeiros.pe, tem um link, clica lá. Além de preencher um formulário onde você dá sugestões acerca do tema a ser discutido, a ser conversado, você também vai encontrar todas essas indicações de materiais, além dos nossos e-books. Cada live vira um e-book. Você sabia disso? Não? Entra lá na minha bio e baixa o e-book e usa da maneira que você achar melhor, achar mais pertinente. Então, segunda dica, anota aí. No livro Como se tornar um líder servidor, os princípios de liderança do monge executivo, né? De James Hutter. Então o livro, vou dizer de novo para ficar registrado. Como se tornar um líder servidor, os princípios de liderança do monge do executivo. James Hutter, ele aborda características do líder servidor. Quais são as características que fazem parte do perfil do líder servidor? Primeira característica, coloca aqui no chat para ajudar o pessoal a tomar nota. Paciência. Minha gente, ter paciência é demonstrar autocontrole, não é? Essa qualidade de caráter é essencial para um líder, na medida em que ele precisa ter paciência, ele precisa ter autocontrole para poder liderar, não é? A gente trabalha com pessoas, as pessoas são diferentes, têm comportamentos diferentes, ritmos diferentes, e aí a gente precisa trabalhar numa perspectiva de olhar para o coletivo, olhar para a diversidade de dons e talentos e ver de que maneira eu posso potencializar o trabalho enquanto liderança servidora. Anotou paciência? Vamos embora para a segunda característica da liderança que inspira, porque serve. Gentileza. Gentileza, pequenas manifestações de apreciação. Opa, você costuma elogiar as pessoas da equipe, do time, da escola, da empresa, não é? Você é um líder na sua casa e você dá feedback às pessoas em casa ou só reclama, não é? Ou só vê o que não está feito. Cuidado, olha a importância da gente ter como característica no nosso perfil a gentileza. Você aprecia, você encoraja, você é cortês, você dá atenção, além de conceder elogios, créditos pelos esforços realizados. Então as pessoas cumpriram as metas, não é? A gente conseguiu fechar um trabalho importante, então elogie, reconheça, confraterniza, marca um almoço, come uma pizza juntos. É muito importante a gente criar esse clima onde gentileza, como vocês sabem, vai gerar gentileza. Eu quero dizer para vocês que a terceira característica
não é? Dessa liderança servidora. Lembra que eu estou usando como fundamentação teórica duas obras aí de James Rutter, que eu já citei. A terceira característica é a humildade. Eita, minha gente, os líderes que são humildes, eles não sofrem com complexo de inferioridade. Sabe aquela história que se tiver alguém na equipe que talvez esteja aparecendo, acaba com isso. Parece a história do sapo que cuspiu no vagalume, não é? Vamos valorizar, vamos dar força, vamos incentivar que os talentos se sobressaiam, que as habilidades, não é? Se a pessoa tem lá, é fera, é desenrolada na área de TI, desenrola e faz um PowerPoint extraordinário, se a pessoa se comunica bem, nada de você ficar se sentindo mal, ai, porque eu não tenho essa característica. A liderança servidora, ela é humilde. No dia a dia, essa liderança sabe que não tem todas as respostas, que pode ser pego numa situação intempestiva, não é? E que precisa dizer assim, gente, ó, vamos retomar essa reunião amanhã, porque eu preciso pensar. Não age com intempestividade, não é? É humilde para reconhecer, inclusive, que não tem todas as respostas, que precisa dos outros e que, portanto, vamos contribuir, vamos ajudar o pessoal aqui na solução do problema. A liderança não pode achar que a única mente brilhante da equipe é a dela. Vocês concordam? Então, uma característica do líder servidor é a humildade. Querem outra característica? Turma de Salgueiro, de Belém de Maria, turma que tá chegando aqui de Petrolândia. Gente, não brinque não. Querem mais uma característica da liderança servidora? Respeito. Vê só. Respeito é a única maneira, presta atenção, liga aqui, se concentra, foca em mim, tá certo? Não pisca o olho. É a única maneira das pessoas crescerem e se desenvolverem. Respeito não é algo que você vai ganhar porque você é líder, porque você é autoridade. Se ligaram? Respeito é algo que você conquista no exercício da liderança servidora. Isso faz sentido para você? Eu não peço respeito, eu conquisto o respeito com as minhas atitudes, com a forma como eu trabalho com o meu time no dia a dia, como eu lido com as pessoas. Se eu não sou respeitosa, então, consequentemente, eu não vou ter o respeito das pessoas. Elas podem até na minha frente, não é? Porque eu sou a chefe, ficarem ali quietos e calados, mas quando eu der as costas, eu não vou ter de verdade o respeito daquelas pessoas. E aí, tem mais uma característica da liderança servidora pra gente falar na noite de hoje. Altruísmo. Altruísmo é você de verdade, atenção, é você de verdade ter vontade de servir e de se sacrificar pelos outros. Estar disposto a abrir mão dos seus próprios anseios por um bem maior. Essa é uma característica do verdadeiro altruísta. Em consequência, é uma característica do verdadeiro líder. Ele está a serviço e, portanto, ele se coloca, não é, de maneira altruísta. Gente, querem mais características de liderança servidora? Anota essa aí. Perdão. Eita, daqui a pouco eu vou contar uma historinha. Tem gente aqui no chat dizendo, Maria é boa de contar história. Eu tenho uma história para contar de uma liderança servidora que exercitou o perdão de um jeito tão extraordinário. Fica comigo, não sai daí não, que daqui a pouco eu vou falar
dessa característica da liderança servidora na prática, né? Aplicada. Perdão. Perdoar significa comunicar, eu estou falando no contexto da liderança, não é? De forma positiva, como o comportamento das pessoas te afetou e lidar com o problema, né? É comum no ambiente de trabalho, submetidos a um estresse, a uma tensão, não é? A gente ali em algum momento, opa, saiu uma faísca, alguém falou um pouco mais alto, epa, vamos lá, respira, vamos retomar essa reunião amanhã. Não é assim? Já aconteceu com você? Já aconteceu com você na empresa, onde você trabalha, na instituição na qual você está inserido? Então vejam, perdoar significa que você, não é que você vai engolir aquele, né? Engolir o sapo e a lagoa, não. Você vai de maneira positiva e não vingativa, olha a diferença. Você vai dizer, ó, o teu comportamento me afetou, não foi legal, mas vamos lidar com o problema, vamos administrar e a vida segue, bola pra frente e superar qualquer possível ressentimento. Essa é mais uma característica da liderança que é servidora. Honestidade. Um dos principais aspectos da honestidade é a maneira como a gente delega e cobra a responsabilidade. Eu estou falando de honestidade, como vocês estão acompanhando, dentro de uma perspectiva de liderança. Então, seja honesto, não é? Você delegou, cobre na medida que você delegou, deu prazo para as pessoas fazerem, deu tempo, era uma coisa que precisava a gente fazer uma força-tarefa, não é? Porque o prazo é de ontem para ontem mesmo, mas conversa, comunica com clareza, seja honesto, evite comportamento desleal. Formar panelinha no lugar do trabalho acontece, não é? Às vezes, assim, de vez em quando, né? Sempre não. Mas acontece da gente ter um grupo e ali as panelinhas vão se formando e a gente começa a se boicotar. Todo mundo faz parte do mesmo time. Todo mundo tá ali trabalhando, não é? Profissionalmente engajados com o mesmo propósito. Mas aí a gente começa a formar panelinha e quer ver problema é quando o líder faz parte de uma panela. Não faça parte não, pelo amor de Deus. Você precisa transitar, não é? Aí no meio, no espaço onde sua equipe está, sendo honesto na hora que você delega com responsabilidade, que você não dá mais trabalho a um para aliviar a vida do outro. Às vezes acontece, não acontece? Às vezes, de vez em quando, não é de quando em vez não, tá certo? Compromisso. Compromisso é muito importante. É uma qualidade de caráter que um líder deve possuir. É preciso que eu tenha compromisso e atente para o fato de que os melhores líderes servidores são aqueles que cumprem os compromissos assumidos. Assumiu o compromisso, olha, deu a palavra, vamos atrás, vamos fazer. Eu falei aqui numa das lives sobre um mantra que me libertou com relação à história do perfeccionismo, de querer ficar problematizando e pensando em como executar coisas com um acabamento. Eu sou muito ligada em acabamento, sabe? Em entregas com acabamento. E aí eu comecei na época do mestrado. Foi uma tutora do mestrado, né? Eu fiz lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, que eu, no maior drama, para postar uma atividade, ela mandou uma frase que tocou meu coração, que mudou a minha vida
e eu compartilho com vocês. Feito é melhor do que perfeito. Se comprometa, dê o seu melhor, mas faça. Não fica patinando não, se, faz, executa, vamos trabalhar. Planeja, congrega a equipe, junta o time, corresponsabiliza. Você sabe delegar? Ou você é centralizadora? Você é centralizador. Gente, olha para o seu perfil. Eu sei que a gente fica morrendo de vontade de dizer assim: ai meu Deus do céu, eu me lembrei nessa fala de Maria, de fulana. Ai, como eu queria que Beltrano ouvisse isso. Eu estou dizendo que essa evolução é pessoal, é sua. Esse desenvolvimento profissional que a gente está em busca, estudando juntos, toda quinta-feira, 19h30, no perfil do Instagram, @MariaMedeiros.pe. Esse desenvolvimento profissional é seu. Então, primeiro, olha para você. Terminou a live, pega as anotações, dá uma leitura, revisita o conteúdo e vê em que medida isso se encaixa na sua vida. E vai botar o conhecimento em prática para ele virar aprendizado na sua vida. E depois a gente sai inspirando pessoas a partir do nosso exemplo. E aí, eu quero dizer, já que é para a gente falar de casos concretos, citar exemplos, ajuda não ajuda no aprendizado? Quando a gente traz um conteúdo e atrela um exemplo a esse conteúdo, é impossível falar de liderança servidora e não citar o exemplo do maior líder da história. Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Quem foi que disse isso? Quem foi que nos ensinou com a mão na massa, na prática, a servir enquanto lidera? Jesus Cristo. Vou recomendar mais 2 livros para vocês. Tá lá na bio, entrando agora, a equipe correndo para disponibilizar um canal onde você pode pedir o seu livro e ele vai chegar na sua casa. Primeiro livro, O Homem Mais Inteligente da História, de Augusto Cury, um best-seller, não é? É o primeiro livro, anota aí. E nesse livro de Augusto Cury, que vocês vão devorar, porque o livro é extraordinário, no prefácio, o autor afirma que estudou a mente de Jesus sobre critérios psicológicos, psiquiátricos, psicopedagógicos e sociológicos. Vê só, é um romance. E ele disse o seguinte, Augusto Cury: esperava, ao estudar a personalidade de Jesus, encontrar uma inteligência comum, pouco criativa, pouco analítica, pouco instigante, sem gestão da emoção, ou então um herói mal construído por galileus. Entretanto, fiquei perplexo. Eu trouxe aqui literalmente as palavras de Augusto Cury no livro O Homem, anotou? O Homem Mais Inteligente da História. Posso dizer outro livro? O Homem Mais Feliz da História, também de Augusto Cury. Vale a pena, porque vocês vão poder, num enredo prazeroso, que dá vontade de ler, de chegar até o fim, dá vontade de reler, vocês vão poder ter uma análise, não é, do perfil da liderança de Jesus Cristo. Mas eu falei que é para dar exemplo, que é para contextualizar. E trouxe uma cena ali do lava-pés, né? A mão na massa. Vê só, eu tô aqui, tô dizendo a vocês que
façam com o outro, tá certo? Se eu não te lavar os pés, não terei parte contigo. Então tá lá Jesus a serviço, mas liderando. E uma liderança que transcende o tempo, a história, que o tempo é dividido antes e depois de Cristo. Não preciso dizer mais nada, né? Inúmeras são as passagens que mostram o quanto Jesus era inteligente emocionalmente. Tem uma parte, um trecho, não é? Lá em João 8, 1 a 11, que eu nem vou ler, eu vou contar, porque todo mundo já ouviu esse trecho dessa história, que fala que Jesus está lá pregando, não é? Sendo ouvido, as pessoas queriam ouvir Jesus, era uma liderança de verdade que inspirava, que congregava, não é? Pessoas ao seu redor. E aí os mestres lá da lei e fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Ave Maria, naquela época, né? Botaram a mulher de pé diante de todos e disseram a Jesus, presta atenção, mestre, esta mulher foi surpreendida. Eu tô lá na minha live, não é? Tô trabalhando um conteúdo, tô aqui mobilizada, conectada com vocês. Aí daqui a pouco vem um corre e cuida, que é para eu tomar uma decisão. Era um teste, um claro teste, não é? Vamos lá. Aí Jesus está lá na pregação, falando, inspirando, dando exemplos, contando histórias. E eles dizem assim, é o seguinte, na lei, né, já que você preza pela lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que é que diz? O próprio texto na Bíblia fala que eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha para poder, dependendo da reação, presta atenção, a partir da reação de Jesus, eles poderem condená-lo. Aí Jesus se inclinou e começou a escrever no chão. Minha gente, no meio daquela agonia, sendo convocado a dar uma resposta imediata. E quem estava interrogando ainda trouxe a legislação vigente para tomar a decisão com base na lei. Aí Jesus abaixa a cabeça e começa a escrever na areia. Ganhou tempo, né? Aquela história de respirou, pensou um pouco. Quando Jesus viu que eles estavam ali interrogando, levantou calmamente, parece que eu estou vendo a cena, e disse assim, se algum de vocês estiver sem pecado, algum aqui, sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Eita! Ficou algum? Jesus deu a resposta adequada, conseguiu manter-se sereno, calmo diante da pressão, diante da intempestividade da demanda. Chegam demandas intempestivas e tem alguém que fica no seu pé dizendo, responda agora, tome a atitude agora, faça. Aí você respira, ganha um tempo. Esse ganhar tempo é estratégico para lhe ajudar a tomar a decisão mais acertada. E Jesus dá uma lição incrível, extraordinária. Mas tem um outro momento, não é? Porque quando você vai estudando, quando você se aprofunda, não é? Na história de vida de Jesus Cristo, você, enfim, fica encantado. São muitos exemplos, é muita inspiração. Mas eu quero falar de uma atitude dele enquanto liderança dos apóstolos, que eu não sei se você que está conectado comigo aqui na noite de hoje já tinha feito essa leitura que eu vou fazer agora. É o seguinte,
Depois de toda aquela tribulação do Calvário e da cruz, Jesus, líder dos apóstolos, não é? Ele crucificado, eu vou ressuscitar, vocês vão ver, tava lá a promessa e ele, como liderança inspiradora, não é? Tinha uma força no que falava. Mas aconteceu o domingo, né? Da ressurreição. E entrando no sepulcro, lembra dessa parte? As mulheres viram um jovem assentado à direita. Elas foram lá para ajeitar o corpo de Jesus, ainda em sofrimento. E aí elas ficaram espantadas. Literalmente o texto diz assim: não vos assusteis, buscai Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde puseram. Uma palavra para acalmar, né? Dizer, não, vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo. Mas agora vem a parte que eu quero trazer para vocês na noite de hoje sobre a liderança servidora que Cristo exerceu e que deve nos inspirar até os dias atuais. Tem um recado que Jesus manda, não é? Que esse porta-voz manda por meio das mulheres. Ele manda dizer assim: ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Gente, o que é que Pedro tinha feito antes da crucificação, quando estava acontecendo ainda aquele movimento de condenação? Vocês lembram? Pedro negou Jesus 3 vezes e não teve tempo de pedir perdão, não teve tempo de se redimir. O líder foi negado 3 vezes e Pedro, na terceira vez, caiu em si e chorou. Como é que Pedro estava se sentindo, não é? Pedro nem estava lá aos pés da cruz, eu acho que envergonhado. Como é que eu fiz isso com a minha liderança? Uma liderança que foi presença, que acalmou a tempestade, que falou lindamente através de parábolas, nos ensinando. Só que Jesus, enquanto liderança, precisava mandar um recado para Pedro depois de ressuscitado, porque Pedro podia se desgarrar. Vocês concordam? Bora trazer para o nosso cotidiano. Eu tenho uma atitude errada, uma atitude equivocada com um líder, com um chefe. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, agora eu me queimei. Tô frita. E agora, como é que eu vou conseguir restabelecer esse vínculo que era de confiança? E aí vem o lado do chefe, vem o lado do líder. Vou mostrar para Dona Maria que ela me magoou, que ela tá, cortada. Não, Maria, quando eu passar por ela, nem cumprimento. Para ela sentir que me magoou. Para que ela possa sentir que fez alguma coisa muito ruim e que, portanto, merece e precisa ser punida. Minha gente, vê só o que Jesus faz, não é? Ele ainda não tinha tido contato com os apóstolos depois, não é, da crucificação, depois da ressurreição. Estavam eles lá todos reunidos. Vocês agora mentalizem a cena. Todos reunidos esperando notícias. Chegam as mulheres correndo e as mulheres dizem: ele ressuscitou, Pedro, e mandou te avisar. Minha gente, Pedro, então eu estou incluso? Ele mandou me avisar. É uma liderança que serve, que acolhe, que está junto e que reconhece que fracassos, que incompletudes é da ordem do humano. O importante é a gente dar uma nova oportunidade para que a pessoa possa se restabelecer, não é? Para que a pessoa possa encontrar
Eu posso errar, você pode errar, estamos passíveis de cometer erros. Mas a liderança servidora, a liderança que inspira, não deixa ninguém para trás. Retoma, tem o cuidado de mandar o recado certo para não desmobilizar, para não desmotivar. Equilibra, não é? Entre o peso da cobrança, eu sei que você errou. Opa, Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Vou perguntar de novo, viu? Porque você me negou 3 vezes. Pedro, tu me amas? Oh, meu Deus, sim, eu te amo. Mas, Pedro, tu me amas? Eita, mestre, tu sabes que eu te amo. Mas, então, apacenta as minhas ovelhas. Então, vê só que coisa extraordinária. Na convivência, sem forçar a barra, sem criar clima, dá a oportunidade do liderado se restabelecer. Não é assim? Muito bem, pessoal, fechamos agora, não é? Essa maratona sobre inteligência emocional, sobre liderança inspiradora. Eu espero que tenha sido bom para vocês, como está sendo para mim. Semana que vem a gente já começa com um tema novo. A gente vai falar sobre comunicação no guarda-chuva das habilidades socioemocionais. Eu espero que esse conteúdo esteja fazendo sentido para a sua vida e que você tenha muita vontade de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, que você aplique esses conceitos no cotidiano e que você possa sim ser uma liderança que inspira, porque você é uma liderança que serve, você é uma liderança que se conecta com as pessoas de verdade. Entra lá na bio, acessa o conteúdo, acessa todo o material. A gente, depois que terminar essa live, vai colocar esse vídeo no canal do YouTube Maria Medeiros PE. Minha gente, eu não acredito não. Vocês ainda não se inscreveram no nosso canal. Ai. Terminou aqui, tarefa de casa. Vai lá no canal. Ativa o sininho para receber as nossas notificações. Deixa seu joinha, seu like. O YouTube vai entender que esse vídeo vale a pena ser compartilhado, que esse conteúdo é relevante. Então dá muito joinha, compartilha, faz com que outras pessoas venham, né? Vamos agregar mais gente no nosso próximo encontro. Eu prometo a vocês que vou trazer dicas preciosas sobre a importante habilidade de se comunicar com clareza. Você quer saber mais sobre esse tema? Você quer desenvolver essa habilidade? Então não perca a live da próxima semana. Um abraço cordial, um abraço fraterno. Tá aqui o pessoal, Sônia, Cícera, muito legal, Graci, Fátima, beijo, Rosângela, obrigada pela presença de vocês aqui. Fátima, tem Rosângela de novo, estou no curso, mas cheguei agora, é isso aí. Eren, desembargador Renato Fonseca de Olinda, Ana Cristina, muito legal. Fabi, beijo, Fabi. Paula, valeu pela presença. Até a próxima, queridas e queridos. Até a próxima live com comunicação. Eu e vocês juntinhos aqui no perfil do Instagram, @Maria Medeiros PE. Tchau, tchau.